Olá, senhoras e senhores, tudo bom? Sou eu de novo, o professor Walter Capanema. Estamos aqui no nosso canal da Smart 3 com o nosso Smart 3 Talks, o nosso programa de entrevistas em que conversamos com pessoas importantes falando sobre o direito e a tecnologia. Hoje nós estamos recebendo a desembargadora Denise Frankowski, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ela é coordenadora do Comitê de Proteção de Dados e vamos conversar com ela sobre os desafios da implementação da LGPD. Desembargadora Denise, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, professor Capanema. É muito bom estar aqui na Smart 3, desse canal, e poder falar um pouco também sobre privacidade e proteção de dados. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço e tenho certeza que vamos aprender muito com a senhora. A gente sempre aprende muito com a senhora, a gente percebe o quanto o seu trabalho é ativo, a sua presença nas aulas, nas lives, isso é muito importante para a gente poder ter uma cultura de proteção de dados pessoais no Brasil. A minha primeira pergunta tem a ver justamente com esse seu trabalho no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é um trabalho realmente inovador. Qual é o estágio atual da implementação da LGPD no tribunal? Então, nós começamos a falar de LGPD e a preparar, a fazer toda a fase preparatória no final do ano de 2018. Progredimos bastante em 2019, 2020, criamos nosso comitê, nosso grupo de trabalho e atualmente nós já estamos na fase de implementação propriamente dita. Já construímos a matriz de mapeamento dos processos de tratamento de dados pessoais e ou dados pessoais sensíveis, e essa matriz já está rodando as diretorias do Tribunal de Justiça. A gente prevê que daqui mais um mês a gente já tenha todo o mapeamento concluído, para que a gente possa, então, tomar à frente em outras ações de mitigação de risco, de preparação, né, para a recepção de prováveis incidentes. Mas a nossa atual fase é mapeamento dos processos de trabalho que envolve tratamento de dados pessoais e ou dados pessoais sensíveis. E quais são os maiores desafios que a senhora tem encontrado com a sua equipe? Quais são os maiores desafios nesse trabalho inovador de implementação? Eu diria, professor Capanema, que a gente trabalha com a lógica do ideal, mas não com o ideal, mas com o possível. Então, os maiores desafios que nós tivemos foi tentar fazer uma implementação a custo zero para o Tribunal de Justiça, e isso, graças a Deus, nós estamos conseguindo, fazendo com servidores da própria casa. Esse foi um desafio muito grande. Foi um desafio muito grande também com relação aos direitos dos titulares, poder pensar numa maneira de autenticar esse titular para o exercício dos seus direitos, nos roubou bastante energia, e estamos em breve para testar uma ferramenta que vai, digamos, atender não só a segurança, mas também a inclusão das pessoas para a utilização no exercício dos seus direitos. E eu digo que a cada dia aparece um novo desafio, nós temos que dar pareceres internos e externos sobre problemática de utilização e tratamento de dados pessoais, e a cada novo parecer a gente vai vencendo um novo desafio. O atendimento tem sido bastante, a gente tem se surpreendido com muitos pareceres, muitos pedidos de titulares entrando. Isso é bom, eu acho que é uma questão positiva. Mas eu diria que outra questão que também nos preocupa bastante é a introdução não só da aplicação positiva da lei, mas a introdução da cultura de proteção de dados dentro da nossa organização, ou seja, dentro do TJSC, porque eu acredito que uma boa, digamos, aplicação, sedimentação técnica da lei vai depender da implementação cultural dela com os membros da organização. Então, é isso que eu acho dos grandes desafios que a gente ainda está vencendo, né? Estamos em fase de estudos para vencer. E como é que faz essa mudança de cultura? Porque mudança de cultura exige mudança de pensamento e mudança de comportamento. A gente sabe que ninguém muda o seu modo de ser de um dia para o outro. Mas quais são as melhores estratégias que a senhora tem visto, que a senhora imagina, para essa mudança de cultura? Primeiro, falar bastante sobre o assunto. Eu acho que isso é uma estratégia que todas as organizações devem ter.
não deixem esse assunto esquecido. Falem muito sobre privacidade, muito sobre proteção de dados. Depois é criar um programa de conscientização bem montado, um programa contínuo que faça revigorar o engajamento de todos dentro da organização. E depois tentar, em cada, digamos assim, cada evento desse que você consegue fazer com as pessoas que fazem parte da organização, tentar mostrar a elas que o grande protagonista dessa história toda vai ser cada um de nós, é cada um de nós. Então, se a gente não mudar a nossa cultura particular, pessoal, social e profissional, a gente não vai ter como aderir a essa cultura dentro das políticas de privacidade que deverão ser formadas e feitas, escritas pelas organizações. Então, eu acredito muito assim no hábito contínuo da fala sobre o assunto, explicar às pessoas e tentar mostrar para cada uma dessas pessoas que vai depender da atitude de cada um de nós para que essa cultura nasça e que se reflita já nas próximas gerações que estão surgindo à nossa frente no futuro. A senhora falou essa questão da preocupação com a conscientização, com a educação, e eu acho que um instrumento incrível que o tribunal tem feito é justamente o portal de privacidade. A senhora poderia dizer para a gente o que tem nesse portal de privacidade e proteção de dados? Então, o nosso portal foi criado em agosto do ano passado, e a gente coloca ali, procura colocar, a gente alimenta ele toda quarta-feira da semana, e a gente procura colocar todo o trabalho que a gente faz ou está fazendo, para que as pessoas sejam informados a respeito do que está acontecendo dentro da nossa organização. A gente encontra lá a política de privacidade do site, o direito dos titulares, todas as lives que eu faço institucionais estão ali. Deixa eu pensar. Todas as legislações setoriais que dialogam com a LGPD também constam ali. Ali também é o canal que você pode tratar do assunto com a encarregada de tratamento de dados pessoais. Você pode também preencher o formulário da ouvidoria para tentar buscar alguma informação sobre os seus dados. Então, ele é uma plataforma multifuncional que é sempre alimentada a todas as quartas-feiras com tudo que há de mais assim, atual sobre proteção de dados e sobre privacidade. Decisões pelos tribunais, enfim. O que a gente pode colocar ali, a gente introduz. A nossa segunda política de privacidade também já está pronta para ser julgada agora início de maio. Assim que ela estiver pronta, ela também será colocada ali, para que as pessoas vejam e leiam, né, como está se materializando a nossa introdução da cultura de privacidade e proteção de dados. Isso é fantástico porque mostra que o trabalho que o tribunal está fazendo é um trabalho muito bem pensado, há um comitê que por trás auxiliando, tudo tem um parecer jurídico embasando, e isso é um trabalho realmente muito importante. A senhora coordena um comitê. Como é a constituição desse comitê? São só apenas pessoas ligadas ao direito ou tem pessoas de outras áreas? Como é que funciona esse comitê? O comitê não é grande, apesar de nosso tribunal ser de médio porte, ele é um comitê de 8 pessoas, eu como coordenadora, e 7 pessoas de áreas distintas do tribunal, ou seja, das 7 principais diretorias do tribunal: diretoria de administração, diretoria de pessoal, diretoria de planejamento e pessoal da TI e da segurança da informação. Então, ele é um comitê multidisciplinar, assim como o nosso grupo de trabalho técnico também é multidisciplinar. Nós trabalhamos sempre junto e perto, em diálogo permanente com a diretoria de TI, de tecnologia da informação, e a diretoria de segurança da informação, porque a gente não pode se desvincular desse diálogo nunca, porque os TIs têm uma participação decisiva também nessa introdução cultural e técnica da legislação. Então, a gente procurou nomear representante da presidência, representante da corregedoria e representantes das diretorias principais do Tribunal de Justiça. E assim estamos trabalhando desde 2019. E, por enquanto, assim, eu acho que
essa formação é de bom tamanho, não precisa aumentar ainda. É claro que no futuro a gente vai examinar essa possibilidade, mas por enquanto a gente acredita que o gerenciamento está sendo feito com sucesso e não há necessidade ainda de a gente introduzir mais pessoas. Já existem ações no Tribunal de Justiça envolvendo a LGPD? Melhor ainda, existe algum controle sobre isso? Existe alguma forma de controlar se tem ações judiciais envolvendo a LGPD? Sim, existe sim. Desde agosto do ano passado, nós já fizemos a introdução de modificação na tabelas processuais. Isso significa dizer que todos os advogados, ao distribuírem suas ações desde agosto do ano passado, já pode fazer, usando o assunto complementar, notificando de que sua demanda, sua ação, trata de privacidade, de proteção de dados e ou de assunto que está dentro da LGPD. Com isso, a gente pôde já fazer um monitoramento um mês antes da lei propriamente dita entrar em vigor, que foi 17 de setembro, e hoje nós temos 32 ações em andamento, cujo foco principal é o tratamento de dados pessoais de forma inadequada, falando sobre aspectos da principiologia da LGPD, enfim, a gente consegue medir sim com essa mudança de tabelas processuais. A gente não mexeu nem em procedimento, nem em classe, porque isso é afeto ao CNJ. Então, a gente conseguiu, a partir do assunto principal, colocar o assunto suplementar, que é proteção de dados, privacidade e LGPD. E esse é o nosso termômetro atual. E a gente vai controlando as ações e vai vendo a progressão dela até o julgamento. Nenhuma foi julgada ainda, mas quando tiver julgamento, a gente já vai saber se houve ou não e de que forma foi julgado. Agora, uma pergunta de ordem prática, e justamente aproveitando essa experiência e essa autoridade que a senhora tem. 3 dicas de implementação, 3 dicas que são importantes, que as pessoas precisam seguir se elas quiserem implementar a LGPD em suas empresas, nos órgãos públicos, no Poder Judiciário. Quais são 3 dicas que a senhora daria? A primeira delas seria fazer uma apresentação bem objetiva para a administração from the top, para a diretoria, para que possa ter da parte deles o engajamento adequado para a implementação na organização em si. Segundo, escrever um bom programa de conscientização dos membros da organização, quer seja pública ou privada. Trabalhar com isso, fazer assim um bom calendário de falas, né, mesmo sobre privacidade e proteção de dados. Depois, eu reputo como uma dica importante escrever um bom roadmap, um bom plano de ação, porque é através desse plano de ação que você vai ter a organização de suas tarefas para poder fazer efetivamente a implementação. Então, se você tiver essas três, digamos assim, a formatação dessas 3 questões, você vai conseguir dar um start muito eficiente para o início da sua implementação. E eu fiquei sabendo agora, nos chegou aqui a notícia de última hora, que a senhora está coordenando um livro sobre tratamento de dados, sobre proteção de dados pessoais. Isso é verdade? Confere essa notícia, é verdadeira? Ou é fake Sim, news? confere. Confere. Não, não é fake news, é verdade. Nós vamos fazer, inclusive, o lançamento oficial na segunda-feira, às 19 horas, pelo canal do Tribunal de Justiça. A obra é coordenada por mim e pelo juiz Fernando Tasso, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós estamos trabalhando nisso há cerca de um ano. A obra vai tratar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, em seus aspectos teóricos e práticos. Então, vai ser muito interessante também para a organização privada, mas também especialmente para a organização pública, porque no setor público a gente não tinha até então nenhuma bibliografia, nenhuma obra que tratasse da implementação em órgãos públicos. E a gente aproveitou esse viés para acrescentar nos estudos, né, daqueles que fazem os estudos sobre privacidade e proteção de dados, a apresentar artigos práticos de implementação, com infográficos e com todo o material que a gente, digamos, dentro do TJSC, confeccionou. A gente vai, inclusive, modelo de roadmap, a gente vai transferir, né, para esse artigo. É uma obra de praticamente mais de 1000 páginas,
tem 39 articulistas, 39 artigos, desculpe, com 58 articulistas, e foi prefaciada pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, do STJ, que além de articulista é também o nosso prefaciador. É uma obra que a gente espera que possa socorrer aqueles que estão em fase de implementação, e a gente já chama ele, a gente fez um apelido para o livro, a gente chama ele de o nosso Red Book, nosso livro vermelho para resolver qualquer questão sobre privacidade ou implementação da LGPD dentro das organizações públicas e privadas. Espero e convido a todos, se puderem assistir, segunda-feira às 19 horas, pelo canal do TJSC. Denise, muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza. Até lembro que tem um capítulo meu nesse livro que eu escrevi também. E dizer que desejo muito sucesso para o seu trabalho, que é um trabalho inovador, é um trabalho muito importante e é um exemplo para o nosso país. E quero agradecer a sua paciência e a sua atenção com a gente. Quero agradecer também a nossa audiência e convidá-los para um próximo Smart 3 Talks na próxima semana. Muito obrigado e até lá. Obrigada.